Fala pessoal, meu nome é Brian, sou advogado tributarista e no vídeo de hoje nós vamos estudar as exceções ao princípio da anterioridade. Hoje nós vamos ver os tributos que não precisam esperar o próximo exercício financeiro e nem precisam esperar os 90 dias para serem cobrados, tá certo? Então imaginem que vem uma nova lei publicada neste ano, aumentando estes tributos que nós vamos ver hoje, e eles não precisam esperar virar o ano e nem precisam esperar passar 90 dias para serem cobrados. Alguns são exceções ao princípio da anterioridade anual, outros são apenas exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. E nós vamos ver cada um deles. Fiz aqui uma tabelinha, nós vamos entender o racional. O que é que está por trás dessas exceções, para a gente não ficar dependendo exclusivamente de uma tabela como esquema didático, tá certo? Antes disso, a gente vai esclarecer onde é que está na Constituição, quais são os artigos que definem essas exceções. Então nós vamos lá no artigo 148, parágrafo 1º, artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5, e o artigo 154, inciso 2, trazem as exceções ao princípio da anterioridade anual, tá certo? E tivemos também uma emenda constitucional número 42 de 2003 e também a emenda constitucional número 33 de 2001, acrescentando outras exceções. Então vamos lá. Só uma observação, prestem atenção no seguinte: quando eu colocar um tique de vermelho, é porque aquele tributo é uma exceção a um determinado princípio. E quando eu colocar um X de azul, é porque ele não é exceção, ou seja, ele tem que obedecer o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal. Tranquilo? Só para a gente esclarecer e entender melhor o que eu vou estar fazendo aqui no quadro. Então, repetindo, quando eu colocar um tique de vermelho, é porque ele é uma exceção, ou seja, não precisa virar o ano e nem precisa esperar os 90 dias. Então, vamos lá. Dito isso, vamos lá. Nós temos aqui o imposto de importação mais o imposto de exportação mais o IOF, imposto sobre as operações de câmbio, sobre as operações financeiras. Eles são exceções a algum desses princípios? Resposta: são exceções aos dois princípios. Ou seja, vindo uma nova lei, publicada neste ano, por exemplo, de 2020, aumentando estes ou instituindo algum destes impostos, algum destes tributos, não precisa esperar virar o ano, não precisa esperar os 90 dias, ou seja, poderão ser cobrados imediatamente. Qual é a ideia que está por trás disso? São impostos que regulam o mercado, são impostos extrafiscais. Eles estimulam um comportamento ou desestimulam um comportamento, entendeu? Se esperar virar o ano ou se esperar 90 dias, perde-se a ideia do imposto, perde-se a ideia de aumentar, de desestimular um determinado comportamento, beleza? Então aqui o racional é que eles são impostos extrafiscais, reguladores de mercado. Muito bem. Nós temos também o imposto extraordinário de guerra, mais o empréstimo compulsório por motivo de calamidade pública ou por motivo de guerra externa, guerra declarada. São exceções a algum desses princípios? Resposta: são exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal e anterioridade anual.
Qual é a ideia que está por trás disso? A ideia de urgência, a ideia de emergência, em virtude aí de uma calamidade pública ou em virtude de uma guerra. Então não dá para esperar virar o ano, não dá para esperar nem 90 dias, tá certo? Numa situação de guerra ou numa situação aí de calamidade, exigem a cobrança imediata, perfeito? Seguindo, nós temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e com a emenda constitucional número 33/2001, nós tivemos a introdução da CID combustível mais ICMS combustível. Beleza? Qual é a ideia também destes? Antes faltou qual é? Eles são exceções ao princípio da anterioridade anual. Anual sim. Nonagesimal não. Ou seja, eles podem ser cobrados no mesmo ano da lei que os publicou, mas eles têm que respeitar no mínimo os 90 dias. Beleza? O racional, eles também regulam um comportamento, também regulam o mercado, também estimulam ou desestimulam um comportamento do mercado. Muito bem. Seguindo aí, nós temos aqui o imposto de renda. Hoje, no dia em que eu gravo este vídeo, é o último dia para a declaração do imposto de renda, dia 30 de junho de 2020. Imposto de renda, e nós temos aqui também a alteração da base de cálculo, a alteração da base de cálculo do IPTU, que é um imposto municipal, e a alteração da base de cálculo do IPVA, imposto estadual. Imposto de renda e alteração da base de cálculo do IPTU e do IPVA é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas não é exceção ao princípio da anterioridade anual. Ou seja, vindo uma lei alterando, majorando a base de cálculo de um desses impostos, eles têm que esperar no mínimo 90 dias, mas não precisam. Aliás, eles precisam esperar virar o ano, porque eles não são exceções ao princípio da anterioridade anual. Eles têm que esperar o ano, ou seja, eles só poderão ser cobrados no exercício financeiro seguinte, mas não precisam esperar os 90 dias. Tranquilo? Só uma observação muito importante em relação ao IPTU e ao IPVA, que nós estamos falando de exceções relativas à base de cálculo, alteração da base de cálculo, porque a alíquota não é exceção tanto ao princípio da anterioridade anual, tanto ao princípio da anterioridade nonagesimal. Alterou a alíquota no seu patamar máximo, só pode ser cobrado em relação ao IPTU e IPVA no exercício financeiro seguinte, ou ele também tem que esperar no mínimo 90 dias. Beleza? Entenderam? Gravem bem esse quadro, mas procurem, tentem entender o racional que está por trás desses tributos, que acho que vai ser muito mais fácil para você advogado, para você estudante que está prestando tanto a prova da OAB ou está prestando concursos públicos. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário. Deixe seu comentário para alguma sugestão de algum outro tema, algum outro vídeo, e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Até mais!